Cuidado, pode ser que você esteja aprendendo edição de vídeo totalmente errado. Mas calma, não é que as coisas que você aprendeu até agora não servem pra nada. Mas se você ainda tá patinando, focando em aprender novos efeitos, novas transições, aplicar LUTs e etc., tem uma grande chance de você patinar ainda mais lá na frente. E eu quero te mostrar por que isso acontece e como que você resolve essa situação. O ciclo infinito dos tutoriais. Você já viveu isso? Você aprende algo legal no tutorial, aplica no seu vídeo. E aí no próximo projeto você quer fazer a mesma coisa, mas você não lembra como é que é, então você volta no tutorial e segue passo a passo de novo. Aí você quer aprender outra coisa, você vai atrás de outro tutorial e quando você quer repetir aquilo, recomeça todo o ciclo. Então, o fato é que se você está simplesmente copiando e colando as coisas que você viu num tutorial, você não está aprendendo de verdade. E não tem problema nisso em casos isolados. Agora, isso se tornar recorrente que é o perigo. Sabe por quê? Você vira dependente da receitinha de bolo. Você sabe seguir, mas não sabe criar. E eu sei por que isso acontece. Porque a gente foi meio que condicionado a achar que o nosso trabalho da edição de vídeos é meramente técnico, que a gente só precisa saber usar a nossa ferramenta de edição e tá tudo certo. Mas isso é uma coisa que eu sempre falo para todos os meus alunos. Saber usar o software é o começo da nossa jornada. Quem é músico, por exemplo, sabe que não adianta nada você aprender a apertar as cordas do violão ali em determinados formatos e tocar ali no ritmo certo, se você não entende o que é melodia, o que é ritmo, harmonia e começa a entender melhor sobre campo harmônico e tudo mais, né? Na edição é a mesma coisa. Aprender a tirar o máximo da nossa ferramenta, dominar ela de verdade, é importante sim, porque você vai conseguir executar o seu trabalho de edição com mais eficiência, com mais velocidade, com mais facilidade. E você não vai se sentir preso ou amarrado àquilo que você assistiu no tutorial e acabou. Porém, não dá pra gente ficar preso no onde eu tenho que clicar, qual ferramenta eu tenho que usar. Nós precisamos entender que a edição é comunicação e que existem várias coisas que compõem essa comunicação. A primeira dessas coisas são os processos. Você saber como importar um vídeo, como cortar o vídeo na timeline, como exportar o vídeo, é a parte técnica. O que você realmente tem que entender são os processos por trás disso. Você tem que entender que antes de você abrir o programa de edição, você tem que passar pelo processo de briefing. E a tua comunicação tem que estar muito alinhada com as ideias do cliente. Você tem que estar falando a mesma língua que ele. Daí, quando você vai efetivamente dentro do programa importar os teus arquivos, você tem que saber do processo de organização para você poder manter a tua eficiência de trabalho. Depois, você tem que entender todos os processos que compõem a edição em si. A decupagem, o primeiro corte ou a montagem bruta, o color grading, o sound design, motion design, VFX quando fizer sentido. E aí sim, depois de você executar esses vários processos que não estão conectados a uma determinada ferramenta, mas sim à execução do nosso trabalho em si, aí a gente vai para o outro processo que é a exportação, que também é um processo por si só. Passa por você entender para onde que esse vídeo vai, quais devem ser as configurações desse vídeo para ele rodar bem nesse lugar para onde ele está indo. Então, os processos são o primeiro pilar de você enquanto editor de vídeo depois que você aprende o software. Dominou os processos? Show! Agora você precisa dominar as linguagens. E eu diria que é esse assunto, esse pilar que diferencia editores medianos dos editores realmente bons. Muita gente usa esse termo linguagem para parecer algo complexo, mas na verdade não é não, tá? Simplificando para você, a linguagem é basicamente a maneira com que o vídeo vai se conectar com a pessoa que está assistindo. E cada tipo de vídeo que você for fazer tem linguagens diferentes. Por exemplo, esse vídeo que você está assistindo aqui no YouTube, ele tem um determinado ritmo, ele não tem muita pausa, com cortes mais rápidos, porque essa é a linguagem dos vídeos da internet. Se isso daqui fosse uma aula lá dentro da nossa plataforma, por exemplo, com certeza a edição seria menos rápida, com um pouco mais de pausas para você poder digerir o que você está aprendendo. Um vídeo de casamento, por exemplo, tem uma linguagem completamente diferente da linguagem da publicidade, que se assemelha, mas também tem as suas diferenças com relação à linguagem do cinema, que é muito diferente da linguagem documental. Você consegue perceber essas nuances? Linguagem é você contar a história do jeito que ela tem que ser contada, para que ela cumpra o objetivo dela, seja ele emocionar,
ensinar, vender, fazer rir, fazer chorar, causar medo. Aprender sobre as linguagens é você começar a se preocupar em como que os espectadores vão receber o teu vídeo, como que eles vão compreender aquilo que você tá querendo dizer. Tem um teórico do cinema russo que escreveu um livro sobre isso, que se chama O Sentido do Filme. É uma análise bem subjetiva sobre o papel da edição no cinema, mas é bem interessante que uma das conclusões que ele alcança é que o sentido do vídeo que a gente tá assistindo não é o editor quem decide, mas uma combinação do que o editor gostaria de dizer com o que a pessoa do outro lado realmente entende. É aquele pedacinho que fica bem ali no meio daquele gráfico se a gente fizesse um diagrama aqui. É entendendo linguagem que você deixa de ser um simples operador de software e passa a ser um editor de verdade. Mas o último pilar que todo editor precisa sustentar é um que é deixado de lado por muita gente e normalmente pelas pessoas que falam que a nossa área está terrível, que faltam oportunidades, que as oportunidades estão ruins, que é justamente o pilar do mercado. Se você domina a parte técnica, domina os processos, domina as linguagens, mas não domina o mercado, sabe o que vai acontecer? Você vai ser um baita de um artista, sem o reconhecimento que você merece, sem a grana que você merece ganhar pelo seu trabalho. Entender de mercado não é usar termos bonitos, fazer marketing digital. Entender no mercado é principalmente entender de cliente, entender sobre o perfil do cliente, sobre as dores dele, sobre as expectativas dele, entender quais são os fatores que te posicionam em meio a todo o nosso mercado. Entender que o quanto que você cobra te posiciona, o que você mostra como seu trabalho te posiciona, as conexões, os contatos que você tem te posiciona, a tua experiência, tudo isso são coisas que as pessoas vão observar antes de te contratar. Entender de mercado não é necessariamente virar um empresário ou virar um influenciador, mas sim entender como que o mercado funciona, como que eu posso ser valioso ou principalmente me comunicar para que as pessoas entendam que o que eu faço é realmente importante e valioso. Não adianta, gente. Na nossa área, a gente precisa se vender o tempo todo. Se você discorda de mim, é porque provavelmente você tá numa bolha privilegiada, onde você consegue, com conexões e com a experiência que você já teve antes, oportunidades de trabalhos. Agora, para quem tá mais no começo, não tem outra opção que não seja se posicionar. Começar a ser intencional em tudo que a gente faz para que as pessoas entendam o que nós fazemos, por que nós fazemos isso e por que isso é importante. Tá, Matheus, você me entregou a situação, você me falou o que eu preciso fazer, mas eu ainda tô me sentindo meio inerte, eu não sei para onde que eu vou. Primeiro você tem que entender em que ponto da jornada você está. Você ainda tá patinando com coisa técnica? Então, cara, continua estudando coisa técnica. Continua entendendo melhor a ferramenta que você usa. Não, o técnico eu já sei. Eu tô patinando nos processos. Eu não entendo muito bem essa coisa do color grading, do sound design. Tudo bem, então parte para estudar essas coisas. Ah, não, isso daí eu também já sei. Eu não sei mesmo editar várias linguagens diferentes. Eu só sei a mesma coisa aqui que é vídeo para internet. Beleza? Então você precisa começar a buscar mais referências e mais conhecimento nessa parte de linguagem. Não, isso daí eu também já sei, só que eu não consigo projetos, não consigo trabalho. Então bora entender melhor essa parte do mercado. E uma coisa muito importante, não faça isso isoladamente. Primeiro um, depois outro, depois outro, depois outro. Você pode e deve estudar tudo isso ao mesmo tempo. Eu diria só que a parte técnica tem que ser a primeira, tá? Pra você já tirar isso da frente e não ser uma desculpa, porque quanta gente que eu já vi que tem trabalhos incríveis, mas sempre sofre, leva muito tempo pra executar o trabalho porque ainda não sabe usar tudo que a ferramenta tá oferecendo. Então, tira isso da sua frente, aprende de verdade e depois mergulha nas outras coisas com mais facilidade, beleza? A boa notícia é que tudo isso que eu falei você aprende, cara. Eu comecei a editar vídeo pra cliente com 14 anos, eu fui obrigado a me tornar maduro nessa área muito rápido. E se eu conseguir aprender com essa idade, cara, imagina você. E se você chegou até aqui nesse vídeo e entendeu tudo isso que eu falei, isso é um excelente sinal. Você já tá se posicionando, você já tá refletindo e agora falta agir. Então como que vai ser sua próxima edição? Vai ser só baseado na técnica? Ou você vai entender melhor os processos, vai aplicar linguagens e se posicionar no mercado de uma forma diferente do que você está fazendo hoje? Me conta aí nos comentários qual que é o teu pensamento sobre esse assunto e se você precisa de ajuda para continuar aprendendo sobre esse assunto, continua acompanhando a gente aqui na Brainstorm Academy, porque nós estamos aqui para isso, para te ajudar e te fazer crescer. Meu nome é Matheus Ferreira, aí na tela tem mais um vídeo sobre edição que eu recomendo muito que você assista para continuar com esses aprendizados e esse crescimento, beleza? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!